Bom dia. Bom dia. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Amém? Tá tudo? Tá tudo bem? Essa noite a chuvinha estava boa para embalar o sono? Hã? Como é que estava? Estava boa ou não estava tão boa assim? Como é que foi? Hã? Estava ótima? Abençoada chuva. Abençoada chuva, né? Quem acordou com preguiça? Como tem gente santa, só nós três somos preguiçosos. Quem acordou falando, eu queria tanto ficar dormindo? Não é? É isso aí, é muito bom estarmos juntos novamente. Semana passada eu estava na igreja dos irmãos Gondonães, como é o nome? Golpilhares. Você quer ver uma nova de Gaia, fica até mais fácil, né? Mas é Golpilhares. E hoje à tarde vou estar pregando na igreja dos irmãos Inácia da Palmeira, a igreja da família Borges, comemorando 70 anos. 72 anos, pela graça de Deus. Orem por mim, por favor. É muito interessante quando a gente começa a entender essa questão de sermos corpo de Cristo. E qual é a nossa função no corpo de Cristo? E quem nós somos em Cristo? E eu não sei se vocês já perceberam, mas em Portugal nós temos muitas pedras. Temos até pedras paredeiras, né? Como se elas dessem outras pedrinhas, né? E se você vai para Guimarães, é incrível as pedras gigantescas que tem. Quando você sobe para lá para a igreja da Penha, tem um teleférico ali. Quem fez esse passeio faz muito fixe. É muito lindo. Se você tem medo de altura, não é tão alto assim, mas vale a pena. E é interessante isso, você ver as pedras, porque parece que as pedras elas brotam do chão. Pedras assim, ó, que são maiores do que esse nosso salão aqui. É inacreditável. E quando a gente olha para uma pedra, a gente vê algo que aparentemente não tem vida, né, em si. E muitas vezes você vê como que a vida ela nasce em volta da pedra, né? Você vê aquelas pedras com aquele musgo, você vê pedras que dos musgos crescem flores, mas a pedra ali, ela aparentemente está inerte e está sem vida. É interessante que a gente vê na Bíblia pedra sendo relacionada a Jesus e pedra sendo relacionada a nós. Eu queria que vocês olhassem em 1 Pedro, capítulo 2. Vamos ler só 2 versículos. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 e versículo 5. Olha que interessante o que Pedro diz sobre a igreja de Cristo. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado, Pai, por estarmos juntos, reunidos em Teu nome para Te adorar, Te louvar, render graças ao Senhor, Pai. Obrigado por cada pessoa que está presente. Que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, que o Senhor guarde todos aqueles que não estão aqui por diversos motivos, aqueles que estão a trabalhar nos turnos, que o Senhor também fale com eles, Pai,
e dê a tua sabedoria, a tua paz e o teu descanso. Muito obrigado, Jesus, por esse dia. Usa-me para a tua honra e glória. É o que eu peço e agradeço no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Interessante que Pedro, ele está falando que Jesus é a pedra que vive. A pedra que vive e que ela foi o quê? Rejeitada. Rejeitada por quem? Por nós. Pelos homens. E sendo rejeitada pelos homens, nós temos um grande problema. Porque essa pedra que vive, ela veio por nós e para nós. E nós o rejeitamos. Você consegue imaginar, você está indo, provavelmente isso já aconteceu com alguém, você está indo para ajudar alguém, para ajudar uma pessoa, para tirar essa pessoa do sufoco, seja uma ajuda financeira, uma ajuda braçal, uma boleia, seja o que for, e a sua ajuda é rejeitada. Você já passou por isso? Não precisa falar, porque eu acredito que num maior ou menor grau, todos nós já passamos por isso. Tivemos a disposição, a proatividade de irmos para ajudar e fomos rejeitados. Agora imagine Jesus, que deixou toda a sua glória no céu e veio aqui para a terra, não para nos ajudar, mas para dar a sua vida em nosso lugar. Sendo que a pedra que vive. Um outro texto diz que ele é a pedra angular. O que é a pedra angular? É aquela que é colocada estrategicamente para que o edifício seja edificado. E Pedro, ele vai desenvolver nesses 2 versículos somente o quão maravilhoso é entender o amor de Deus por Jesus Cristo e por mim e por você. Porque ele fala que Jesus é a pedra que vive, foi rejeitada pelos homens, mas para Deus é eleita e preciosa. Jesus Cristo, a pedra que vive, ela para Deus é eleita e preciosa. Sabe por quê? Porque Deus nos ama através de Jesus Cristo. Deus o Criador. E aí Pedro ele vai continuar se referindo agora a quem? Aos crentes. Crentes em Jesus Cristo. Ele vai falar que nós somos como pedras que vivem. Eu e você somos como pedras que vivem. Nós somos edificados casa espiritual. Então a pedra angular para a edificação da igreja, para que a igreja possa ter a estrutura firme. E a estrutura quem é? Nós. Que somos pedras que vivem. E somos edificados casa espiritual, como diz Pedro. Para quê? Para sermos sacerdócio santo. Ou seja, existe uma função. Quando o Senhor Jesus nos edifica como a casa espiritual, cuja pedra angular principal, a base é Ele, tem um objetivo. Não é simplesmente, carimbo no passaporte, garantido. Vida eterna, garantida, vou fazer o que eu quiser. Vou levar a vida do jeito que eu quero. Não, ele diz o quê? Que nós somos edificados, casa espiritual, com o objetivo de sermos sacerdócio santo. O que os sacerdotes faziam no Antigo Testamento? Serviam ao Senhor com os sacrifícios. Mas o que é mais maravilhoso é que agora,
nós somos sacerdotes do Senhor, mas nós não precisamos mais levar nenhum sacrifício. Por quê? Porque a sombra é o quê? O sacrifício que o Senhor Jesus fez na cruz. Jesus Cristo é o próprio sacrifício. E eu e você precisamos ser o quê? Sacerdócios santos para oferecermos sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus. Como que eu e você conseguimos oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus? Olha que negócio. Pedro está falando que nós somos edificados, casas espirituais, sacerdócio santo, para oferecer sacrifício agradável a Deus. Eu e você conseguimos oferecer sacrifício agradável a Deus? Você consegue? Eu não consigo. Mas aí Pedro diz o quê? Qual é o caminho para eu e você oferecermos o sacrifício espiritual agradável a Deus? Finalzinho do versículo 5. A fim de oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo sai da equação, eu e você não conseguimos oferecer o sacrifício para Deus. Quando Jesus é tirado de cena, não, eu acredito em Deus, não, eu creio em Deus, não, eu vivo para Deus. Mas cadê Jesus? Porque eu e você não conseguimos ter acesso a Deus através de ninguém, a não ser Jesus Cristo. E é isso que Pedro está falando. E Deus, Ele quer o quê? Receber os nossos sacrifícios espirituais agradáveis a Ele. Ele quer receber isso. Mas como que eu e você vamos conseguir fazer isso? Só através de Jesus. E agora? Pedro fala a respeito de nós, e a minha pergunta é: nós estamos cumprindo isso que Pedro está falando nas nossas vidas? Como que está a sua vida hoje? Como é que está a nossa vida hoje? Nós realmente, diariamente, com todo o nosso ser, foi cantada uma música, quero ser igual a ti, a música é bonita, né? Tudo que eu sou para o seu louvor, tudo. E a gente cantou. E a gente cantou que a gente quer ser igual a ti. Pedro está falando que Jesus é a pedra que vive, a principal. Que nós somos como pedras que vivem. Logo, nós, a partir do momento que o Senhor Jesus converte no nosso coração, o Espírito Santo habita em nós, nós somos iguais a Cristo. E a gente canta isso. E a minha pergunta é: nós fazemos o que Cristo faria? Nós falamos o que Cristo falaria? Nós nos relacionamos da forma que Cristo se relacionaria? Jesus Cristo se relacionava com prostituta. Com pessoas desonestas, que cobravam impostos. Mas ele se misturava com eles? Ele se prostituía com a prostituta? E muitas vezes a gente acha que, Deus perdoa. Então, esse meu pecadinho aqui, ou esse meu pecadão, eu vou me arrepender, vou pedir perdão e vai estar tudo certo. Só que o que acontece? Nós deixamos de fazer o que Deus quer que a gente faça. Quer oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. E só por meio de Jesus Cristo que a gente consegue fazer isso. Porque se não for por Jesus, eu e você não vamos conseguir. Eu e você não vamos andar da forma que Jesus Cristo quer que a gente ande.
E aí a gente sofre consequência de alguma coisa e a gente fala, poxa Deus, está deixando que isso aconteça na minha vida. Eu sou crente, o Senhor não me ama. Eu não mereço isso. Realmente, não merece. Merece é morrer. Não merece passar pelo que está passando. Eu e você merecemos morrer. Essa é a verdade. Mas o Senhor fez o quê? O Senhor Deus enviou Jesus Cristo para que eu e você não morrêssemos, mas tivéssemos o quê? A vida eterna. E aí é interessante porque você vê como que os apóstolos, eles vão fechando o cerco. Sabe aquela coisa de fechar o cerco? Quando tem uma guerra a gente vê, né? Agora, Ucrânia e Rússia agora, né? 2 anos já vai para 3, é surreal isso, né? Acabou a pandemia, começou a guerra, maravilha, o mundo está ótimo, né? Está tranquilo. E vai fechando o cerco. Olha só, o que o apóstolo Paulo, ele fala, exortando a igreja em Filipos, a crescerem o que? No amor mútuo. Abre aí, Filipenses 2, a gente vai ler do versículo 1 ao 4, mas eu só vou desenvolver o primeiro versículo, porque tem tanta coisa e a gente precisa almoçar depois, senão vocês não vão mais vir aqui, né? Porque para falar, tem coisa para falar. Ó, Filipenses 2, vamos ler do 1 ao 4. Se após alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Olha só. Se a nossa motivação de vida não estiver em Jesus Cristo, nós estamos vivendo uma vida equivocada. Eu não estou dizendo que a gente não deve estudar, não deve melhorar financeiramente, não deve conquistar as coisas, não é isso. Mas, qual é a motivação da nossa vida? Se a motivação da nossa vida não for Jesus, nós estamos vivendo um evangelho medíocre e superficial. Na igreja em Filipos, a comunhão entre os irmãos estava meio abalada. Estavam tendo alguns problemas. Eu sei que aqui em Paredes nunca teve isso, mas em Filipos teve. Pessoas estavam participando do mesmo culto e nem se falavam. Você já viu isso? Evitavam contato, cada um com a sua verdade. Sabe quando finge, irmão, paz do Senhor, você iria falar outra coisa, ou nem falar nada, né? Isso foi desde Filipos acontecia, acredita? E foi permeando, né? Muitas pessoas tinham propósitos completamente opostos e se esqueciam que nós podemos ter opiniões diferentes. Nós poderemos ter pontos de vista diferentes. Mas nós temos que entender que a nossa diferença precisa se unir com o objetivo de servir a Jesus. Se todo mundo aqui pensasse igual, a gente estava perdido. Já pensou? Mas Deus fez o quê? Uniu um monte de gente diferente. Daqui a ficha que eu vejo todo mundo, mas não tem ninguém igual. Tirando alguns pais com alguns filhos, algumas mães com algumas filhas, mas de resto, é todo mundo bem diferente. E também bem diferente no feitio. É isso, feitiozinho. E a questão é,
Quem nos une em Jesus Cristo? Nós realmente estamos unidos em Jesus Cristo? A nossa unidade, ela precisa ser o quê? Praticada. Vamos observar só esse versículo 1, porque nele já tem muita coisa. Paulo começa: se após alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor. E a consolação de amor que Paulo está citando aqui não é simplesmente o amor entre os irmãos, é muito mais profundo do que isso. É o amor de Deus, o Criador, por mim e por você. E esse amor é tão grande que ele enviou Jesus por nós. O que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus é o Filho unigênito, para que ele não ver, não conheça, mas tenha na vida eterna. Deus amou o mundo de uma forma tão extraordinária, tão especial, que ele enviou Jesus para todo aquele que nele crê. Jesus foi enviado pela sua igreja. Para eu e você. Para nós, para a sua igreja. Para quê? Para que a sua igreja esteja na eternidade com ele. Olha isso. Deus, o Criador dos céus e da terra, tem prazer em nos levar para viver a eternidade com ele. Diga aí, imagine, vamos fazer uma coisa hipotética. Imagine você aqui, que tivesse a chance de ir para a eternidade e decidir quem ia com você ou não. Ó, pensa, vai viver eternamente, hein? Fala aí. Será que você se escolheria? Sabe aquela coisa, eu não estou me aguentando? Sabe, eu nem me aguento. Será que você levaria todos os irmãos que estão aqui e os outros que você conhece? Já pensou? Eita, eternamente, rapaz, 10 anos já com essa pessoa não dá não. Imagina eternamente. Mas é que está. Você sabe por quê? Porque quando nós estivermos diante do Senhor e passarmos daqui para lá, a gente não vai mais ter essa mente. A gente não vai mais ter pecado, a gente não vai mais ter inveja, a gente não vai mais ter medo, a gente não vai mentir, a gente não vai ser falso. Nós teremos um corpo glorificado e uma mente renovada. Hein? Tem noção disso? Por isso que o que nós pensamos aqui, nós não vamos pensar lá. Mas é bom a gente fazer esse exercício, para a gente ver o quão necessitados do Senhor nós somos. Porque se depender de nós, às vezes a gente não leva na nossa família. Fala, pai, que família a gente não escolhe, a gente nasce nela, né? Fala, vou ter que ficar agora até o final, não é verdade? Mas para a eternidade não, né? Entende? Olha o amor de Deus por mim e por você. Olha esse amor. Que Deus que é perfeito, santo, criou tudo, quer estar junto conosco eternamente, sem fim. Sem fim. E o Senhor quer que enquanto nós estivermos aqui, nós estejamos amando um ao outro. Olha lá, 1 João, abre aí, 1 João capítulo 4, versículo 20, diz o seguinte, 1 João 4, 20, se alguém disser, ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Eita, é o quê? Mentiroso. Rapaz, peraí. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus. João está falando o quê? Que é mentir. Quem é chamado de mentiroso na Bíblia? Abre aí, João 8,44. Lê alguém para mim. João 8,44.
Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele prefere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Eita. Então, quando nós mentimos, nós estamos servindo a quem? Mas nós não somos crentes? Somos ou não somos? Não temos o Espírito Santo? Se você morrer hoje, você tem a certeza que você vai se encontrar com Jesus? Se você está aqui e não tem essa certeza, fale comigo. Mas João diz que quando nós não amamos o nosso irmão, a quem nós vemos, nós não podemos amar a Deus a quem nós não vemos. E nós somos mentirosos. Se o pai da mentira é o diabo, quem é o filho dele? É o que mente. Não, mas eu sou filho de Deus, eu fui liberto. Não vou perguntar se essa semana você já mentiu. Você sabe. Deus sabe. E ninguém precisa saber. Por isso que nós somos dependentes de Deus. Por isso que a gente nunca pode, não, agora, olha, eu leio a Bíblia todo dia e oro todo dia. Pô, é grande coisa, não faz mais que obrigação, né? O problema é quando não lê a Bíblia e não ora. É como o nosso filho. Olha, fui bem, passei de ano, merece parabéns. Merece parabéns coisa nenhuma. Fez mais que obrigação. É uma. A obrigação é o quê? Estudar e passar de ano. Se teve um problema, ficou doente, tem algum problema, é outra coisa. Mas a obrigação é estudar e passar de ano. E nós não podemos achar, não, agora eu estou crente, agora eu estou espiritual, porque agora, olha, estou lendo a Bíblia todo dia, já sei 5 versículos de cor, e estou falando, eu e Deus estamos assim, ó, meu chapa, Deus está falando, eita, nós, e continua a mesma coisa. Por quê? Porque a nossa dependência tem que ser diária. Diariamente, quando a gente acorda, a gente tem que agradecer ao Senhor. Jesus, eu acordei, obrigado. Você acorda todo dia e fala, Jesus, eu acordei, obrigado. E a gente só acordou por quê? Porque a misericórdia dele se renovou. De manhã a gente acordou. Então nós precisamos entender que o que Pedro falou lá, naquele primeiro texto que eu li, tem que ser uma continuidade. Nós somos sacerdócio santo, como pedras que vivem, para quê? Para oferecermos sacrifícios agradáveis a Deus, através de Jesus Cristo. O que é isso? É ter uma vida íntegra. A gente não precisa mais matar um novilho, um cabrito, uma ovelha, um boi, e levar sacrifício nenhum para lugar nenhum, não. Porque Jesus já morreu na cruz, e a cruz ela está vazia. Agora, se a cada dia eu buscar Deus, eu não consigo, me ajuda. Você acha que Deus vai ajudar ou não vai? Então nós precisamos entender isso. E Paulo, ele está falando para essa igreja exatamente isso. Ele está exortando em amor fraternal e humildade. Nós precisamos ser humildes e reconhecermos. Precisamos de Jesus a cada dia, a cada momento. E aí, ele continua. Alguma consolação do amor, alguma comunhão no Espírito. Do que nós enchemos? Do que nós estamos nos enchendo diariamente? A partir do momento que o Senhor Jesus converte o nosso coração, olha que privilégio. Nós viramos habitação do Espírito Santo. Nós, como o mesmo Paulo diz, vasos de barro.
pobres. E o Espírito Santo vem habitar em nós. Nós precisamos o quê? Nos encher do Espírito e tirar de dentro de nós tudo aquilo que impede esse enchimento. E muitas vezes o que está em nós? Amargura, desconfiança, mentira, medo, rebeldia, autoafirmação. E a gente precisa buscar do Senhor o esvaziamento disso tudo que atrapalha o quê? O encher do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele já está dentro de nós. E ele quer encher e tomar conta de todo o nosso ser. Isso mostra o quê? Nós precisamos desesperadamente de Jesus. Para sermos o quê? A casa espiritual edificada na pedra angular que é Jesus Cristo. Aí ele continua: se há entranhados afetos e misericórdias. Entranhados afetos e misericórdias. O que ele está falando sobre entranhados? Sabe as entranhas? Aquilo que está assim, ó. Eu já participei da matança do porco. E no primeiro momento as pessoas mais sensíveis podem achar que é, nossa, uma loucura. Mas na hora que você come uma bistequinha, né? Um lombinho, aquela costelinha, na hora que você come aquele cachaço, hein? Aí você fala, pô, tá tão bonito na bandejinha, não é? Mas quando você participa da matança do porco, você vê as entranhas dele. Eu participei mesmo, não fui porque é um especialista que mata, mas estava junto segurando uma das cordas. Esse povo é doido, né? Vocês, Portuga, queriam me colocar na linha de frente mesmo, eu vou falar para vocês, graças a Deus, eu aprendi muita coisa. Então as entranhas é tudo aquilo que está dentro, as vísceras, todo o nosso ser. Então entranhados afetos, emoção, nosso sentimento, nosso amor pelos nossos irmãos. E misericórdias, a ação de socorro, a proatividade, aquilo de você olhar e antecipar. Opa, peraí, eu estou vendo aqui que aqui existe um problema. Pô, vamos caminhar junto. Mas qual é a grande questão? A grande questão é o que está em Tiago 4,17. Abre aí. Que esse é o nosso desafio. Tiago 4,17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está a pecar. Agora pegou, então. Sabe aquela coisa? Não é comigo. Não é comigo. Essa responsabilidade não é minha. Esse problema não é meu. Não sei do que se trata. Deixa lá. Já aconteceu isso com você? Fala, não. Isso daí. Tiago é bem claro. Quando nós deixamos de fazer o bem, nós estamos pecando. E sabe qual é a grande questão? Que eu e você temos inúmeras opiniões, decisões, argumentos para falar, já passou do limite, já não dá mais. Por isso
isso que a transformação da nossa mente e do nosso espírito tem que ser em Jesus Cristo. Porque senão realmente a gente não vai fazer aquilo que a gente deve fazer. Olha que interessante, porque a gente tem ideia, pecar é fazer algo que desvia do foco do alvo que é Jesus. E é verdade. Mas deixar de fazer aquilo que tem que fazer também é pecado. Ou seja, nós estamos perdidos. É ou não é? E nós temos que ler a Bíblia, sabe como? Contra nós. Porque se a gente ler a Bíblia a nosso favor, a gente não vai viver o Evangelho. Nós temos que ler a Bíblia contra nós, para que nós sejamos confrontados diariamente e possamos o quê? Pedir perdão e ajuda ao Senhor para fazer aquilo que Ele quer que a gente faça. O Senhor, Ele requer de nós uma coisa: obediência. Não é isso que a gente quer que os nossos filhos façam? Obedeçam. Mesmo que eles não entendam. Não sei porque eu tenho que fazer isso, mas tem que fazer, tem? A gente tem que ser assim. Jesus não fala assim: vinde a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Se alguém se converter como uma criança, que o que se entrega totalmente a Deus. É isso que Deus quer de mim e de você. Eu louvo a Deus por essa igreja que está em eterna transformação, principalmente de 2022 para cá. E a minha oração é que eu e você façamos diferença aqui em Paredes, em Penafiel, aonde nós moramos e andamos, aonde nós trabalhamos, com as pessoas que nós nos relacionamos, para que o Evangelho de Jesus Cristo seja proclamado, testemunhado e visto nas nossas vidas. Opa, peraí, aquela pessoa ali é diferente. O que ela tem? Não é a forma de se vestir, mas é o que? O Espírito Santo transbordando através de nós e fazendo a diferença em todos aqueles que estão ao nosso redor. Amém? Que nós possamos realmente viver o que nós cantamos: quero ser igual a ti. Tudo o que sou para o seu louvor. É tudo. Não é assim, Deus, essa parte é para o Senhor e essa parte é para o diabo. Hã? Quando a gente mente, a gente está fazendo para quem? Para o diabo. Então o Senhor quer que a gente faça tudo para Ele, porque Ele é quem? A pedra que vive, que foi rejeitada pelos homens, mas que é eleita e preciosa aos olhos do Senhor, e que através dessa pedra Ele está edificando a minha vida e a sua vida. O edifício que é a igreja verdadeira, não esse prédio aqui. Amanhã a gente pode sair daqui, ir para outro lugar, mas a igreja de Cristo que está em movimento para proclamar a palavra do Senhor. Amém? Obrigado, Jesus, que nós estejamos dispostos e disponíveis ao Senhor todos os dias. Que a nossa vida seja agradável a Ti, Pai, que nós estejamos realmente buscando o arrependimento diário, confessando os nossos pecados e nos colocando diante do Senhor. Enche-nos com Teu Espírito Santo para que Ele transborde, para que o Senhor seja louvado, glorificado, honrado, e para que aqueles que ainda não Te conhecem possam Te conhecer. Muito obrigado, Senhor Jesus. É o que nós pedimos e agradecemos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém.